Muito bem, estamos chegando com mais um podcast Empresas de Sucesso. E hoje o nosso podcast está especial para a região de Quatro Barras. Quero agradecer inúmeros pessoais que estão participando conosco, dando dicas, passando informações, claro, deixando seus comentários também, né? Então, muito obrigado a todo o pessoal aí de Quatro Barras que sempre está ligadinho aqui no nosso canal, prestigiando aí os nossos episódios, né? Porque aqui você sabe, nós sempre trazemos empresas de sucesso, né? Então, se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal. Eu quero aí agradecer imensamente todo o pessoal de Quatro Barras e região que sempre está ligadinho aqui conosco, tá bom? E hoje nós vamos... o nosso podcast hoje está muito especial mesmo, né? Porque nós vamos receber aqui a ilustre presença do nosso Teacher Vanderlei, né? Vanderlei Fernandes, ele que é proprietário da UC English School. Professor Vanderlei, Teacher Vanderlei, né? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, né? Thank you, Jimmy. Eu até pedi a colinha ali para você. Yes. Vamos ver se eu acertei já, se eu já sou um bom aluno. Precisou de minha ajuda. He needed my help. Good evening, Teacher Vanderlei. Good evening. Welcome to our podcast. Yes. Mais ou menos, né? Yeah, tonight, né? Acho que eu tenho que ir fazer umas aulinhas lá, né? Também, né? You will be welcome. Será muito bem-vindo to our UC English School. Que legal. Teacher, muito obrigado aí pela sua presença. Poxa, é muito bacana ter aí a tua escola participando aí do nosso podcast, né? Tua escola que é uma referência aí não só em Quatro Barras, mas também em toda a nossa região. Seja muito bem-vindo. Nós que te agradecemos, Jimmy, pelo convite. É um prazer para nós da UC English School estarmos fazendo parte do podcast. E para nós é um prazer, né, poder compartilhar um pouco sobre o nosso conhecimento na área empreendedora, né, em escola de inglês e também do desenvolvimento, né, com o novo idioma, né, a língua inglesa, entre as pessoas, né, da nossa região, né, em Quatro Barras, que é onde estamos localizados, né. Sim. E temos também a visita também aqui nos estúdios da Teacher Lucilene, né? Yes. A Lucilene está aqui conosco, né? Yeah, na próxima vez ela vai dar entrevista também, né? Obrigado, Lucilene, por estar aqui, ter nos visitado, dar a honra aí da sua presença aqui também nos estúdios. Tá bom? Então, olha só. O professor Vanderlei, Teacher Vanderlei, hoje eu vou te chamar de Teacher. Hoje ele está americanizado You can call me teacher. o nosso podcast aqui. Pode me chamar de teacher. Entende? Então, Teacher, fala para nós um pouquinho sobre a sua carreira profissional, a trajetória, né, profissional, como você iniciou. Conta um pouquinho da tua história. Legal, Jimmy. Bom, vamos já direto para, né? Mas assim, eu sempre tive aptidão em aprender a língua inglesa. É um idioma que parece que já da minha pré-existência eu já falava a língua inglesa. Então, sempre gostei de ouvir, assistir, na época de fitas de videocassete ainda, eu assistia filmes legendados em português, que eu gostava de ouvir, né, o americano falando inglês. Então, eu sempre tive essa aptidão pela língua inglesa. Comecei a aprender inglês aos 12 anos de idade, com os fascículos da extinta Rede Manchete em casa. E minha mãe comprou para poder começar a estudar. Logo depois fui aluno de uma escola de inglês, né, mais para frente, fui aluno Wizard. E depois, com o tempo, me formei, então, né, na área para dar aula de inglês. E continuei seguindo, então, essa trajetória. Então, quando foi em 2007, eu comecei a dar aula. Foi na minha última escola de inglês que eu fui aluno, então eles me convidaram para dar aula. Então, foi interessante, gostei muito da metodologia e ali eu segui. Quando foi em 2010, então, fui para Quatro Barras e lá eu comecei, então, a dar aula em outra escola lá. E foi maravilhoso, né? E desde lá, então, de lá para cá, eu venho seguindo com a ideia do ensino do novo idioma. E é maravilhoso, porque eu sempre gostei disso, sempre tive essa paixão pela língua inglesa. Então, unir o útil ao agradável junto à minha formação, eu já tinha aprendizado antes aos 12 anos comecei a aprender, né? E aos 16 anos, então, eu tive o primeiro contato com americanos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que são os elders, né? Então, os elders me ensinaram também, me ajudaram a desenvolver um pouco mais o meu conhecimento, a procurar ter a fluência. Então, eles me ajudaram muito nesse momento.
E, obviamente, isso facilitou muito também o meu desenvolvimento com a língua inglesa. E é assim que funciona. Conforme nós estamos falando, desenvolvendo, a gente consegue adquirir a fluência, adquirir o novo idioma, né? Ah, que bacana. E hoje a UC English School está há quanto tempo? Ela já está atuando em Quatro Barras? Isso. Então, a UC English School, ela já atua no Brasil desde 2005. E quando eu resolvi ir para a UC English School, eu gostei muito da metodologia, porque a metodologia da UC, ela tem em si, ela segue a teoria Jean Piaget. É a forma de ensino que os pais próprios ensinam em casa. Então, a metodologia da UC, ela funciona de modo que o aluno ele tem que falar inglês todo o tempo em sala de aula. O aluno tem que desenvolver a sua fala, né? Uhum. Então, a UC já está há 5 anos na cidade de Quatro Barras, né, desenvolvendo a fala dos alunos, ajudando eles a falar um novo idioma. Então, estamos há 5 anos ali. Quando conheci a metodologia da UC, eu me apaixonei pela ideia e falei, essa é a escola que eu quero acompanhar, né? Porque a UC é uma franquia, né? Isso. Exatamente, é uma franquia. Quando eu conheci a metodologia da franquia, eu falei, eu quero isso aqui. Né? Olha. Conheci algumas, mas eu queria entender exatamente o que eu aprendi com a minha faculdade. Seguir a ideia da metodologia no sentido de estar voltado para a teoria de Jean Piaget. Uhum. Porque os pais em casa, eles fazem com que seus filhos aprendam a língua portuguesa de modo muito interessante. Os pais não pegam, por exemplo, a criança para conversar com ela, explicando que eu, por exemplo, é o pronome pessoal. Uhum. Quero é a conjugação do verbo querer e mamar, que é a mamadeira. Então, que é o leite, né? Então, os pais, eles apenas falam para as crianças. Papai está dizendo para a criança, Nenê, eu quero mamar, e a criança apenas ouve. Então, a criança, ela ouve e desenvolve aquela fala com o tempo. Então, nós pensamos o quê? Com a teoria Jean Piaget unificada, com a ideia da metodologia da UC, que, inclusive, a metodologia, ela segue a ideia também do MTC, que é Missionary Training Center, direto de Provo, Utah, a mesma forma que é ensinada mais de 145 idiomas diariamente lá. Então, o modo que nós ensinamos, vemos que eles conseguem estar prontos para ensinar, né, e falar com as pessoas muito rápido. E nosso aluno tem que falar inglês desde a primeira aula. Então, quando os pais começam a desenvolver isso nas crianças, com o tempo as crianças começam a falar. Olha, papai, mamãe. Uhum. E os pais ficam, nossa, depois, eu quero mamar, né? Então, com o tempo as crianças vão desenvolvendo isso. Inclusive, assimilando, né? Exatamente. A assimilação demora com o tempo, porque a criança ela não sabe o que é querer. Ela sabe o que é nenê e mamar. Uhum. Então, às vezes, para os pais, nenê e mamar. E aí os pais dizem, olha, eu quero mamar. Daí a criança fica, o que é quero? Eu sou o nenê. Mamar é isso aqui. O que é quero? Mas a criança vai atuando com aquelas frases com o tempo e ela vai adquirindo aquilo. Isso é a teoria de Piaget. Os pais fazem isso com os filhos em casa. Quando os alunos chegam para a gente para aprender inglês, fica muito mais fácil. Por quê? Porque eles já sabem lidar com o som, sabem lidar com a boca, o desenvolvimento da coordenação motora na parte da fala. Então fica muito mais fácil do aluno desenvolver a fala dele. Então por isso que nós trabalhamos muito a fala durante a aula. Temos o material didático, que acompanha o aluno logo depois da aula. O aluno realiza o exercício em casa. Por quê? A gente aproveita o tempo na sala de aula para o aluno falar bastante. Nós utilizamos telões com os nossos slides, que vão ajudar o aluno a desenvolver de uma forma leve, tranquila, e quando o aluno sai da aula, ele está falando inglês, dentro daquele conteúdo que ele já aprendeu naquele dia, e ele está falando inglês da primeira aula. Nossa, que interessante, né? Porque isso facilita muito, né, a pessoa assimilar rapidamente, né, e entender também, lógico, né? Sim, faz com que a aula ela fica mais gostosa de aprender, né? Às vezes os alunos pensam, eu vou para a escola, tem que abrir o livro, preciso ler, escrever, precisa pagar se errar, tem que ouvir o professor, tem que falar, tem que responder o professor. Então nós temos que ajudar o aluno a desenvolver a fala dele, né, primeiramente, entender como que funciona o desenvolvimento das frases, e depois fazer perguntas e respostas, por exemplo, que ajudam eles a desenvolver essa fala deles no novo idioma, né? E a UC, ela se especificou, né, no inglês, né? Exato. A especialidade ali é o idioma, é o inglês, né?
Isso, a menina dos olhos da UC é a língua inglesa. Então, a língua inglesa é isso, é o que me trouxe para a UC, exatamente também é isso. É essa paixão que nós temos em aprender a língua inglesa. Então, quando os alunos vêm até nós, eles vão ver a nossa dedicação em ajudá-los a desenvolver a língua inglesa. Então, assim, ó, a metodologia de ensino, né, da UC, né, ela é muito trabalhado ali na rapidez, né, da pessoa assimilar, né? Conta um pouquinho da metodologia, né? E também fala um pouquinho do método daí de fluência do inglês. Você viu, eu abri ali, passei vergonha. Né? Nada, foi muito bem. Se eu estivesse na UC, não passaria vergonha, né? Nada, Jimmy, foi muito bem. Então, assim, esse método de fluência no inglês que a UC oferece para os alunos, né? E lógico, a metodologia. A metodologia, ela segue exatamente essa teoria, né? Então, a criança, ela precisa aprender. Nós ensinamos, por que pareça, parece muito diferente, mas nós ensinamos as crianças e os adultos da mesma forma, só que de modos um pouco diferentes. Imagina, por exemplo, a professora na escola, a professora regente da criança. A criança está lá aprendendo em língua portuguesa, os pais estão falando com ela em língua portuguesa em casa, e a professora vai ensinar também na escola. O seu filho ou filha, quando é criança pequena, chega o momento de ir para a escola. Você diz, filho, nós matriculamos você na escola, é o momento de você ir para a escola para você fazer o quê? Ler e escrever. Aprender a ler e escrever. Sim. E a criança, bom, eu já falo língua portuguesa, então eu só preciso aprender a ler e escrever. Quando está na escola, a criança ouve a professora falando sobre o alfabeto. Ela começa a entender que aquilo é o alfabeto. Como se escreve o alfabeto? A, B, C, até que ela começa a juntar as letras e formar sílabas, né? A professora ensina lá. Isto é uma casa. Vamos aprender a escrever casa. E a professora está falando em língua portuguesa e a criança está escrevendo em língua portuguesa. Na UC English School, Jimmy, não é diferente. O que nós fazemos? As nossas crianças, inclusive nós temos várias crianças que aprendem da mesma forma, só que nós fazemos isso em inglês. A criança entra na UC English School, pôs o pé para aprender na escola, é somente inglês que nós falamos com as crianças. E nós fazemos da mesma forma. De que maneira? Ensinamos o alfabeto. Today we're going to learn how to say the alphabet in English. E eles vão aprender então o alfabeto em inglês. No momento a criança olha e fica pensando o que ele está falando. E o professor vai explicando, né? Como se pronuncia cada letra. Depois vai formando palavrinhas. A professora mostra uma casinha, por exemplo, o desenho de uma casa. E ela vai dizer, isso é uma casa. This is a house. Sim. A professora está falando inglês com a criança. Com o tempo, a criança vai assimilando que aquilo é uma casa. E ela começa a fazer outras perguntas. Is this a house? Esta é uma casa? Do you have a house? Você tem uma casa? E ela vai começando a usar aquela palavra casa, que é house, de outras maneiras, em outras situações. My house is yellow. What color is your house? Minha casa é amarela. Que cor é a sua casa? Então a professora começa a conversar com a criança num novo idioma, e isso vai acontecendo de uma toda... Essa é a teoria de Piaget. Quando os pais falaram com você, por exemplo, seus pais conversaram com você a primeira vez, meus pais conversaram comigo, também foi a mesma coisa. Nós aprendemos o quê? Meu pai e minha mãe chegaram para mim e falaram assim, filho, Wanderlei, esse é mamá. E eu olhei e fiquei pensando, mamá? O nenê quer mamar? E com o tempo, o nenê gosta de mamar? Né? O nenê tá com fome, o nenê quer mamar agora. Aí vai, né? E assim vai, exatamente como funciona a língua portuguesa. Então nós fazemos isso em língua inglesa também com as crianças. E essa é a teoria de Piaget. A teoria de Piaget, ela segue exatamente o que os pais fazem. Os pais fizeram o maior papel, que foi de ajudar os filhos a desenvolver a coordenação motora na parte da fala. Então essa é a teoria. Então nós seguimos exatamente essa metodologia. E depois, quando as crianças vêm até nós, no primeiro instante, elas chegam na escola, por exemplo, atrás da perna do pai e da mãe. Olha, e ficam observando, né? Então, elas observam quem é essa pessoa, que lugar é esse, né? Até que os pais dão aval. E essa vai ser a sua escola. É a sua escola de inglês. Minha escola de inglês, ela passa a confiar nos pais. A criança, ela fala que aquela é a escola dela. Ela passa a confiar no professor ou na professora na sala de aula, porque os pais deram aval para ela entender que aquela pessoa é o professor, a professora, o teacher dela. Então, a criança começa a desenvolver a fala dessa maneira. Então, ela vai confiar na gente. Primeiro, a criança precisa confiar. E depois, ela vai começar a falar.
Nossa, Então, Titi, é uma metodologia fantástica, incrível, né? é incrível. Muito bacana. E nós temos que seguir essa ideia, porque a teoria de Piaget, ela faz exatamente isso. É exatamente conforme você tem um filho e ele não confia em uma pessoa estranha conversar com ele. Eu só converso com você se meu pai me der aval, se minha mãe me der aval. Ah, eu posso conversar com esse tio, posso conversar com essa tia. Então, é a mesma coisa em inglês. Então, quando a criança vem, ela fica fechadinha porque ela não conhece nada ali. Quando abre essas portas, dizendo, olha, esse aqui é seu local, você pode entrar, você vai aprender aqui. A criança, ela começa a se soltar no aprendizado. E é interessante também, Jimmy, é como que ocorre isso com as crianças. Por quê? Porque as crianças ficam um pouco inibidas quando os pais estão vendo elas aprender. Entende? E depois que os pais deixam elas soltas aprendendo, elas se soltam mais na fala, no desenvolvimento. Algumas crianças, podem ver que as crianças, elas têm dificuldade, por exemplo, para lidar com linhas, né? Limitações, né? Sim. Então vamos pintar a carinha do Philip, que é o nosso personagem, né, principal das nossas historinhas das crianças. Ele vai pintar, né? A carinha do Philip, o que vai acontecer? O rosto é amarelo, o olho não. Daqui a pouco até o olho está amarelo, porque elas estão aprendendo essas limitações. Então, é a mesma coisa. As crianças vão desenvolvendo isso conforme elas vão falando a língua inglesa com a gente. Elas vão entendendo os caminhos para onde tem que andar. Só deixar elas falarem. Ajudar elas a falarem e ajudar elas, deixar elas se desenvolverem. Porque o natural elas vão também, né, se desenvolvendo, né? Exato. É aquele caso. Às vezes nós falamos certas palavras que os alunos não têm noção, às vezes, do que significa aquilo. Ou não dão formas para aquilo. Quando eu era criança, meus irmãos, eles estavam indo para a escola. Eu era bem pequeno. Aí eu lembro que minha mãe disse assim para eles. Eles estavam indo para a escola na hora, ela disse assim, bate o cadeado. E eu fiquei pensando, Jimmy, o que é bate o cadeado? Eu era pequenininho, tomando meu café da manhã ali junto com a minha família. E o que é bate o cadeado? Eu tinha um Jaspion pequenininho e um Giban pequenininho, daqueles super-heróis. Sim. Gostava muito. E aí, eu pensando comigo, veja como é que a gente aprende um novo idioma. E eu pensando, o que é bate cadeado? Mas eu não perguntei para minha mãe. Os filhos não perguntam, eles apenas falam, soltam pro ar aquelas, porque são esponjinhas. Eles soltam pro ar logo depois o que eles estão aprendendo. Então, eu fui brincar com meus bonequinhos, com meu Jaspion pequenininho de látex e outro, o meu Giban. Aí ela foi brincando, Jaspion, bate cadeado. Mas o que isso tem a ver? Não tem nada a ver. Minha mãe olhou e ficou pensando, o que tem a ver essa frase do Vanderlei no meio dos brinquedos dele? Não tem a ver. Ela ficou pensando, o Vanderlei não sabe o que é um cadeado. Existe o peão aqui no Paraná. Eu e meus irmãos fomos um dia buscar peão e o meu irmão mais velho falou pro outro, bate o cadeado. A minha anteninha ligou. Foi quando o meu irmão fechou o cadeado, eu falei, isso é o cadeado. Mas ninguém contou pra mim. Se você perguntar pra uma criança hoje com 9, 10 anos de idade, quem disse pra você que isso se chama laptop? Um laptop computer, né? Um laptop. A criança fala, não sei, esse é o nome. Mas quem te disse que esse é o nome? Ela não sabe explicar. Porque ela já sabe lidar com os sons, ela ouviu e vai lidando com aquela situação. Nós damos a base, a criança vai caminhando. Então, o inglês é a mesma coisa. E o adulto, conforme eu tinha te falado, é a mesma situação. O adulto também vem dessa mesma ideia, né? Ele também tem que aprender falando. E o adulto, ele tem regras. O adulto precisa saber, o que eu estou falando? É verdade, é verdade. A gente vê isso, por exemplo, na tecnologia também, né? O adulto, ele vai, às vezes nem sabe, né? Mas esse é o nome e ele vai se adaptando. Exato. Né? E eu acho que na metodologia da UC é isso também. Ele vai se adaptando, ele vai interagindo, daqui a pouco ele está já dominando um pouquinho mais aquele espaço, né? Exato. Do curso, né? E também, vamos falar assim, hoje é muito importante aprender o inglês, por quê? Tanto na vida pessoal, né? Sim. Mas principalmente na vida profissional, né? Na sua carreira profissional, né? Então o inglês ele tem uma importância muito grande, né, teacher? Muito, Jimmy. Eu posso dizer isso porque na realidade isso ajudou a moldar, o inglês ajudou a moldar o meu destino. Para onde que eu queria ir? O que eu queria fazer da minha vida? Eu tenho outras formações, né, na área de saúde e educação, e eu optei pelo inglês. Eu vou dar aula de inglês. Eu quero ensinar inglês. Eu quero ajudar as pessoas a desenvolver isso. E para professor, essa na realidade é uma meta a longa distância, porque é que nós chamamos em inglês de long-term goal.
uma meta a longo prazo. Porque nós vemos os frutos lá na frente, não agora. Né? A gente vê o aluno desenvolvendo a fala ali, mas leva um tempinho, o aluno tem que ter paciência, principalmente com ele mesmo. Então, hoje, eu acho que o modo como nós levamos o aluno ao desenvolvimento dele, ainda mais que nós vemos aí, nós vemos o movimento tecnológico que está ocorrendo à nossa volta, tudo mais, as novas profissões que estão surgindo, isso vai, inclusive, demandar algo da gente. Né? E aí o Singlish School procura se preparar para isso. Então nós estamos nos preparando para isso. É o caso também quando você está na pandemia, né? Os alunos precisaram de suporte para receber as nossas aulas, né? E para isso, porque eles precisavam para suas profissões. E todos os alunos que vêm até nós porque vêm atrás de um sonho, né? Falar um novo idioma. Mas não somente a isso. Não somente porque eles precisam falar um novo idioma, mas porque eles precisam para a carreira profissional de cada um deles. Porque eles precisam falar um novo idioma porque o chefe está pedindo, porque a empresa está exigindo, porque a empresa está... Agora com a globalização, nós temos aí o inglês globalizado, o inglês voltado para business, é uma linguagem só, né? Até o dono da Hyundai criou a ideia. Então eles usam a mesma forma de ensino. Então quer dizer que part é o nome do produto que nós produzimos na minha empresa, que não é o mesmo produto que a sua, mas se a gente falar part, dá certo para os dois lugares. Estamos nos comunicando muito bem. Então, essa comunicação, eles precisam disso. Os alunos vêm atrás disso, eles buscam isso com a gente. Tanto para a saúde, educação, área técnica. Então, é verdade. Isso, o inglês hoje, ele deixou de ser um luxo. Aquela língua dos anos 80, 90. Nossa, o Jimmy fala inglês, que perfeito, maravilhoso. Mas onde eu vou usar isso? Eu vou usar na minha viagem, que eu vou... Mas agora, para a profissão, hoje em dia, as empresas estão exigindo bastante, exatamente. E algo que eu não imaginava, que um dia eu fosse dar aula de inglês, e eu apenas aprendi inglês, por isso que eu digo, eu tinha 12 anos de idade, eu queria aprender inglês porque eu gostava, porque minha banda favorita fala inglês, porque o meu cantor favorito fala inglês. Hoje não. Hoje eu vejo que eu me dediquei a essa área, mas nunca pensei que seria esse o ponto. Mas eu estou vendo realmente isso. Com a globalização, para a profissão, os alunos estão buscando muito. Muito mesmo. E eu vejo, assim, teacher, hoje o brasileiro ele está mais antenado, ele quer aprender o inglês. Mas a gente vê aí na TV que países... assim, menores que o nosso, em termos de cultura, ver o pessoal, todos lá falam inglês normalmente, né? Você vê ali, Irã fala, né? Vê a guerra do Irã, lá vi o pessoal dando entrevista em inglês ali, né? Então, assim, eu acho que o brasileiro, ele tem que realmente se interessar mesmo, porque é a língua mundial, né? Verdade, Jimmy. Eu tive a oportunidade de servir missão como missionário da Igreja de Jesus Cristo Santos nos últimos dias. Eu servi no Rio de Janeiro. Tive companheiros americanos lá. Fui treinado por americanos e treinei americanos. Uma certa ocasião, numa das vezes que eu fui ao Cristo Redentor, eu posso dizer isso. Aqui no Brasil, nós precisamos do inglês. Porque no Cristo Redentor, você já encontra pessoas precisando de tradutor, porque nós vemos muitos brasileiros que não têm ainda, nós temos uma parcela muito pequena de toda a nossa população que fala o inglês fluente, ou que esteja estudando inglês ainda, esteja aprendendo esse novo idioma. E nós vemos que há essa necessidade. As pessoas estão precisando aprender inglês. Hoje, não são só as profissões de elite ou cargos maiores em empresas. Nós estamos vendo até mesmo chão de fábrica. Nós estamos vendo pessoas de cargos menores nas empresas buscando um novo aprendizado porque elas querem se profissionalizar ou porque a empresa está oferecendo uma oportunidade. Então, tem empresas em Quatro Barras maravilhosas que oferecem isso para os seus funcionários. Dão a eles a oportunidade de desenvolvimento, mas exigem o inglês. Então, eles precisam falar inglês para que eles possam ter um novo cargo, ter uma nova responsabilidade na empresa, receber melhor, né? Ter uma melhor condição financeira, receive a raise on the salary, né? Receber um aumento no salário. Então, é exatamente isso. Eu acredito assim, hoje o Brasil, né, em si, ele tem muito polo turístico, né? Exato. E empresarial também, a nível de exterior, vindo para cá, né? Então, quais áreas assim hoje que estão mais em desenvolvimento para o inglês? A área hoteleira, né? A hoteleira, principalmente essas temporadas
em praias e tudo mais. A parte nordeste é bem interessante, né? Mas assim, eu lembro que quando eu estive no Rio de Janeiro, essas áreas turísticas realmente lá é forte. Você encontra muitos americanos andando por Copacabana, Leblon, Ipanema, né? Alta Boa Vista. Então você vê muita gente por ali. Eu lembro até a parte oeste da cidade do Rio de Janeiro, lá na parte norte, onde tem fugiu agora o nome do local, na Avenida das Américas. Então, você encontra americanos ali. Morei em Petrópolis, eu encontrei ingleses em Petrópolis. Aqui em Curitiba você encontra pessoas... hoje nós temos aí uma grande leva até de venezuelanos, né, e tal. Alguns deles até falam língua inglesa. Eu tive uma aluna que ela é descendente de italiano e ela precisava ir para a Itália. E um beijo para Dani. Dani de Marque, uma das minhas primeiras alunas, inclusive, da UC. E ela foi para a Itália. E eu pensei, mas ela teria que aprender italiano. Ela chegou para mim e disse, teacher, eu vou falar inglês lá. Jimmy, ela precisou falar inglês na Itália. E é fato, é uma coisa que nós estamos aqui e não pensamos às vezes sobre isso. Sim. E realmente isso é fato. Se você vai à Espanha e você não fala espanhol, eles vão pensar, fala inglês, vamos conversar inglês comigo? E para a Europa é uma coisa muito simples. Deveria ser simples para nós aqui, porque nós temos outros idiomas também aqui em volta do Brasil. E nós estamos recebendo pessoas de outros países aqui. O Brasil, ele é como se fosse um melting pot, como se fosse os Estados Unidos também, que recebeu muitos estrangeiros, né? Então nós temos vários descendentes estrangeiros no nosso país. Nós temos, e sim, a rede hoteleira é uma das mais procuradas. Curitiba tem muito isso, né? Curitiba tem muito estrangeiro. Eu tenho um aluno que ele é iraniano, inclusive você falou sobre Irã. O Charuz, um abraço pro Charuz também. Charuz, olha o teacher aqui. E o Charuz, ele veio para aprender língua portuguesa. Então não vou conversar com ele em português totalmente. Ele precisa aprender língua portuguesa, eu preciso conversar com ele em inglês. Sim. Então se ele vai aprender... ele sabe o inglês. Ele sabe o inglês, exatamente. Ele veio do Irã sabendo inglês lá. E para eles falar inglês é algo... normal, né? Trivial, simples. Isso é normal para eles. Então quando o Charuz veio ao Brasil para aprender a língua portuguesa, ele precisou se comunicar primeiramente em inglês para daí aprender a língua portuguesa. E ele está se desenvolvendo muito bem. Então, é exatamente isso. O turismo, ele está realmente em alta. Além das profissões, né? Quem precisa viajar a negócios. Então, quem quer uma nova oportunidade na empresa, viajar a negócios vai acontecer muito. Claro. Isso vai acontecer bastante. Não, para quem vai para o exterior, isso é importantíssimo, né? Verdade, isso é verdade. E assim, a partir de que idade pode se matricular... O papai e a mamãe que está nos assistindo, né, já pode matricular os alunos, os seus filhinhos, né, na UC? Nós temos uma equipe toda preparada para receber os pais e as crianças na UC English School, de 4 Barras. Nós atendemos Campina Grande do Sul, temos alunos em Curitiba, temos alunos inclusive de fora do país. Temos alunos em Nova York, temos alunos em Orlando, temos alunos em Santa Catarina, São Paulo, de vários lugares, né? Tivemos uma última aluna nossa que nós tivemos foi de Angola. Esqueci o nome dela agora, uma advogada, que faz um tempinho que ela fez o curso. E ela precisava da língua inglesa. E o interessante sotaque, né, português. Mas foi maravilhoso. Então, nós temos alunos com essa demanda tecnológica, né? Então, nós temos alunos também de fora. E o que acontece, Jimmy? As crianças na UC English School começam a partir dos 6 anos de idade. 6 anos. Yes. Então, as crianças podem começar a aprender a partir de 6 anos de idade. Então, nós temos todo o pessoal preparado para isso. Nossas professoras que acompanham as crianças, elas recebem todo um treinamento, tem formação, recebem o treinamento para dar aula, né, para as crianças, toda a parte pedagógica da UC, recebe toda a formação didática, com toda a preparação para poder atender as crianças, tanto online quanto no presencial. Então, a metodologia da UC, ela consegue atingir esses pontos, né, porque... os pais, às vezes, não conseguem trazer a criança até a escola por causa da demanda, hoje, com toda essa exigência, né, do mercado de trabalho. Mas a partir de 6 anos de idade, nós conseguimos já atender as crianças. Assim, que bacana. Tanto presencial, online, ou também no híbrido. Criança no presencial e online ao mesmo tempo. O que nós fazemos, inclusive, a criança recebe uma atenção muito especial. Que nós não atendemos muitas crianças na mesma turma. Nós procuramos atender um número um pouco menor. Para que cada criança receba uma boa atenção. Ela recebe uma boa atenção do professor ou da professora e desenvolva a fala dela. Que o mais importante é fazer com que a criança desenvolva a fala.
Então, outra coisa interessante é, a criança ela aprende muito rápido, né? Ela tem muita aptidão para aprendizado. E, não que adulto também não, todos têm, né? Sim. Mas eu digo as crianças em si, porque os exercícios, por elas estarem sendo trabalhados com a coordenação motora, tanto na fala, também na escrita, nós temos que acompanhar o desenvolvimento dos exercícios. Então, os pais não precisam nem se preocupar, muitas vezes, com o exercício para casa, porque já resolve tudo na sala de aula. Né? E você falou ali, então é possível também, por exemplo, o aluno não tem como ir à sala de aula, à escola, né? É possível também fazer o curso online? Aulas online? Isso é uma coisa interessante que com a pandemia, né, com a pandemia que ocorreu aí em todo o Brasil e no mundo, né, nós tivemos alguma exigência nessa parte, né? A IUC já disponibilizava de parte tecnológica, né, nós já usamos tecnologia em todas as aulas, né, disponibilizamos de laptop, telões, né, e tal. Nós desenvolvemos exercícios para os alunos que podem fazer isso de modo digital. Então, eles têm todo o suporte para poder aprender o novo idioma. Então, com a pandemia, nós tivemos que nos adaptar. E essa adaptação exigiu da gente um treinamento, um aprendizado, como fazer, como lidar com isso, né? Então, nós aprendemos ao mesmo tempo, né? Criamos algo ao mesmo tempo e nós conseguimos passar para o aluno essa credibilidade e o ensino de qualidade. O aluno continua a desenvolver a mesma forma de aprendizado, mesmo no online. Então, os alunos continuaram a manter, eu observei isso, os alunos continuaram a manter o nível de aprendizado deles, mesmo estando em suas casas. Algum aluno ou outro que tivesse alguma dificuldade com a tecnologia recebia esse treinamento e logo depois fazia as aulas com a gente no modo online. E como o mundo mudou depois da pandemia, esse é um fato, nós permanecemos oferecendo para os alunos, ainda oferecemos essa forma de aprendizado, tanto no presencial, quanto no online e no híbrido. É quando o aluno, no híbrido é quando o aluno faz no presencial e online ao mesmo tempo. Né? Então, nós oferecemos essa forma. E o aprendizado é o mesmo. O aluno continua falando inglês da mesma forma como se estivesse com a gente em sala de aula. E dura em média quanto tempo? Assim, você vai de aluno para aluno, claro, né? Para o aluno já ficar assim, fluentemente, né? De repente, ligar lá o filme, já saber sem precisar pôr ali, né? Já saber ali o que o ator lá do filme, a atriz está falando, né? Você acha que demora em média quanto tempo ali para já ficar fluente, assim, no básico, pelo menos? Jimmy, uma coisa interessante como que o aluno, né? Cada aluno tem uma peculiaridade. E essa peculiaridade deve ser respeitada. Né? Porque o aluno, quando ele está desenvolvendo a fala dele, cada um tem seu tempo. Tem aluno que vem pra gente, está muito rápido. Tem aluno que vem pra gente, nunca mexeu com a língua inglesa, nunca conversou com alguém em inglês. Né? Eu tive grandes oportunidades, obviamente, desde os 12 anos de idade, mas tem pessoas que vêm pra gente e ela tem um sonho, que é falar a língua inglesa. E eu sempre falo para essa pessoa, para esse novo aluno, olha, quem tem que ter mais paciência com você não é o professor ou a professora, é você. Sim mesmo. Porque quem vai desenvolver a fala é você, é como se estivesse na academia, como se você estivesse na academia. Na academia o professor, o instrutor ensina como lidar com a máquina e você vai mexer com a máquina. Ele só ensina como faz, você vai treinar. Então o aluno vai desenvolver a fala dele conforme ele estudar, fazer exercícios, ouvir os áudios, repetir os áudios, porque tudo é conforme os pais fizeram em casa. Nós repetimos o que nossos pais falavam, né? E nós fazemos a mesma coisa com os alunos, para que eles possam conseguir se comunicar com a gente. Então, o aprendizado, ele ocorre dependendo do tempo do aluno, mas a gente sempre avisa o aluno, tem toda uma maneira dele aprender. Existe uma forma dele aprender. E é tudo ao seu tempo. Então, na IUC, nós oferecemos para o aluno a forma de ensino em semestre. Então, a gente oferece o curso de modo semestral. Um cronograma semestral ali de ensino. Exato. Então, nós oferecemos 4 materiais, são os 4 primeiros módulos. Logo depois que o aluno termina esses 4 módulos, ele tem a oportunidade de ser entrevistado pela nossa coordenadora e depois receber a certificação direto da IUC Brasil.
Então, não somos nós de C4 Base que entregamos, nós entregamos certificado, mas não somos nós que reproduzimos o certificado. O aluno, ele é entrevistado e recebe logo depois da UC Brasil. Então, ele tem 4 semestres para poder cumprir, ou seja, ele tem até 2 anos para poder adquirir essa fluência de tudo que ele aprendeu e viajar, realizar seu trabalho conversando em inglês. Todos falam que assim, aprender inglês é muito mais fácil do que aprender a língua portuguesa brasileira, né, teacher? Acho que é isso mesmo. Que diz que o inglês é bem mais prático, né, de aprender, mais fácil do que o português nosso. Jimmy, eu sempre falo assim, a língua inglesa é mais fácil que a língua portuguesa. Eu digo porque dos companheiros americanos que eu tive em minha missão para poder ensinar a língua portuguesa, era aquela pergunta, o que é isso? Por que não uma celular? É um celular. Por que é uma TV e não um TV? Né? Porque é um faca, porque não é um faca e é uma faca, porque não é a relógio, é o relógio, porque é a cadeira e não o cadeira. Então, para o americano isso não tem, para eles é apenas the. The é um artigo que significa o, a, os e as, e acabou. Né? Isso já vale tanto para algo que a gente coloca gênero aqui em português e inglês, eles não tem. Então, a televisão, né? O monitor, para eles porque o e a. É the monitor, e acabou. Né? Então, a língua inglesa, ela simplifica muita coisa. E a língua portuguesa, não. A gente tem muitas palavras para uma coisa só. Entende? Então, é aquele caso do do, does, did e done. Com essas 4 palavras, você forma todos os fazer. Todos os fazeres, né? No caso, quando você quer conjugar a língua portuguesa, eu faço, tu fazes, ele faz, ela faz. Em inglês, I do, you do, he does, she does, e acabou. Não tem mais segredo. Entende? Isso, por exemplo, essa conjugação no presente. Presente simples. Então, a gente conjuga de várias formas, enquanto que em inglês não. Em inglês é uma coisa muito reta e simples. Né? E você veja, o pronome adjetivo possessivo, né? Meu carro, eu digo my car. Sim. Seu carro, your car. Aí o carro dele, que é seu carro, fica his car. E parece que quando você fala pelo inglês, o português mais o estilo mais simples, você diz o quê? Carro dele, não seu carro. O livro do Jimmy. Você já leu o livro do Jimmy? O livro do Jimmy. Seu livro é excelente. De quem é seu? Your? Não, do Jimmy. His book. Né? Enquanto que eu vou fazer o quê? Eu vou dizer his book. Enquanto eu digo o livro dele. E o que o certo é seu livro, em referência ao Jimmy. Né? Então isso a gente ensina também para o aluno. Segue a mesma linha, a mesma reta. Enquanto que a língua portuguesa modifica os caminhos, né? Para poder se complementar. Então, a gente faz isso com a língua portuguesa e a língua inglesa. Então, a língua inglesa é mais fácil por causa disso. Quando você conhece, já doma a língua inglesa, eu sempre falo para os alunos, dome seu novo idioma. Dome seu novo idioma. Eu uso até tem um gráfico que eu uso, falei, seu gráfico está aqui. Com esse gráfico, o seu inglês está domado. É isso aqui. Mas assim, no inglês tem palavras que são a mesma pronúncia, mas são palavras de produtos ou diferentes também, né? Beer e beer, algumas são coisas bem... né? É que são falsos cognatos, ou então são palavras que nós temos por exemplo, existem palavras que nós falamos que tem às vezes o significado não é o mesmo, mas é a mesma palavra. Sim, existem isso mesmo. Exatamente. Existem palavras que os sons são parecidos. Veja, hoje eu estava ensinando um casal de alunos, então eu estava explicando para eles a respeito do futuro. Né? Futuro em inglês é will, né? W-I-L-L. Mas você tem o nós, que é we. Aí você tem o will, que é W-I e o L-U-L. Né? Então, a pronúncia é will e não will. Então, isso confunde. Confunde um pouquinho. Mas quando você faz a forma, coloca a as frase duas inteira, acredito. Exato, também, de forma né? contracta, exato. O que acontece? Ali o aluno vai dizer will. Mas não é we, mas will. Juntou. Agora dá certo, agora é Will. Mas o nome do ator é Will Smith. Will. É mesmo. O som é U. Muitas das vezes o som do I é som de E. E o som do I é I. E não é nem I, né? Então o americano até já sabe. Que você fala I am Vanderlei. Ele não é brasileiro. I'm Vanderlei. Opa! Há uma diferença assim nos sons, verdade. Até eu vi na internet que
O brasileiro chegou lá nos Estados Unidos e falou, tem café? Né? Pro garçom eu trouxe 10 café. Tem café, yes. Né? Então, café. Assim, tem que cuidar muito, porque é por causa da pronúncia, né? Nós temos aí... nós temos a língua, por exemplo, a língua francesa, que é um idioma muito bonito, inclusive, que eu gosto bastante. Outro idioma que eu também sou apaixonado, quero aprender ainda, é a língua italiana. A língua italiana eu gosto bastante. Então, fora, né, a língua inglesa, que já nos comunicamos através de. Então, por exemplo, a língua francesa, ela é levada para as escolas nos Estados Unidos. E nós temos aqui muitas palavras ligadas à língua francesa e à língua portuguesa. Em inglês também existe isso. Então, ten café é exatamente isso, né? Pois Café, né? Então, professor, teacher, né? Qual o endereço, redes sociais, né? O Insta da escola, para que o pessoal que está nos assistindo possa, claro, entrar em contato com o teacher, né? Com a Teacher Lucy. Teacher Lucy também, né? Ela adora chamar a Teacher Lucy, hein? Então, é com a Teacher Lucy, para poder, lógico, fazer sua matrícula e, claro, né? Ficar aí com o inglês bem afiado, né? Sim, nós estamos localizados, Jimmy, na Avenida Dom Pedro II, número 62, na Galeria Artigas, do lado da farmácia Nicei, no centro de Quatro Barras, viu? Anota aí, centro de Quatro Barras. O nosso telefone é muitas vezes hoje o pessoal entra em contato pelo WhatsApp mesmo, né? Então o telefone quase ninguém liga, mais o WhatsApp é o 41 99723 1473. E o Insta? O Instagram é @UC4barras, tudo junto. O nome da escola. Só pegar o nome da escola sem o tracinho e colocar 4 barras, tudo junto. Que bacana, então. Então, teacher, para finalizar, faz um convite aí a todos que estão nos assistindo, né? Para ir lá conhecer aí a UC English School, né? Vai ser um prazer receber você, pai, mãe, né? Esposa, né? A família toda. Também temos inglês em Master, né? Para os vovôs também tem, né? Todo mundo pode aprender inglês na UC English School, tá? E nós temos um convite bem especial, porque especialmente esse ano, né? Aí tá, logo semana que vem começa aí a Páscoa, um ano muito especial, 2026. E nós estamos com matrículas abertas, né? O ano todo, obviamente, para crianças a partir de 6 anos de idade, adolescentes e adultos. Você vai aprender a falar inglês desde a sua primeira aula na UC English School. Muito bem, eu conversei aqui com o teacher Vanderlei Fernandes, ele é o proprietário da UC English School, que fica ali na cidade de Quatro Barras. Quero agradecer imensamente a sua presença. Obrigado, Jimmy. Muito obrigado pela aula que você já nos deu hoje, né? E claro, esperamos que possa voltar mais vezes para nós termos mais esse bate-papo muito bacana e muito inteligente voltado à língua inglesa. It will be a pleasure. Será um prazer. Eu quero agradecer também, Jimmy, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui junto com vocês no podcast e dizer que todos estão convidados também para lá tomar um café com a gente lá no UC English School e conhecer também nossa metodologia. E vamos estar de volta. Com certeza, com certeza. E para você que esteve conosco, está nos assistindo, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Já sabe, se quer aprender o inglês, né, com uma metodologia inédita, fantástica, você tem que ir na UC English School de Quatro Barras, tá bom? Muito obrigado, até o próximo podcast, onde nós vamos trazer mais empresas de sucesso, que nem a escola e, né, UC English School, tá bom? Obrigado, boa noite e até a próxima.